Respire fundo. Agora é hora de relaxar, deixar o corpo leve e a mente tranquila. Enquanto você se acomoda, permita-se viajar comigo por mais uma história antiga. Hoje, conheceremos os 12 trabalhos de Hércules, desafios lendários que colocaram à prova a força e o coração de um herói. Se essa jornada te fizer sonhar, imaginar e sorrir, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso apoia meu trabalho e me ajuda a continuar trazendo histórias para embalar o seu descanso. E me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo e que horas são aí. Deixe também a sua sugestão de história. Quem sabe ela não aparece por aqui na próxima noite. Então, feche os olhos e venha comigo. Os 12 Trabalhos de Hércules. Capítulo 1. O destino de Hércules. Hércules era um herói forte e bondoso, filho do deus Zeus e da mortal Alcmena. Mas a deusa Hera, esposa de Zeus, odiava seu meio-irmão e lançou sobre ele uma terrível maldição de loucura. Numa noite de fúria enviada por Hera, Hércules, sem querer, matou sua esposa Megara e os 3 filhos do casal. Quando recobrou a consciência, ele ficou profundamente arrependido e procurou um conselho para expiar seu erro. Seu primo Teseu, outro herói de Atenas, convenceu-o a ir ao oráculo de Delfos. No templo de Apolo, a sacerdotisa o ouviu em transe e falou que Hércules devia servir ao rei Euristeu e realizar 12 tarefas gigantescas para redimir-se. Assim, o herói partiu para cumprir seu destino, sob o olhar distante dos deuses. Hércules sabia que os desafios seriam mortais, mas sua coragem era maior que o medo. Ele partiu do templo com o coração pesado de saudade dos filhos, mas firme na missão que lhe fora dada. Euristeu, rei de Micenas, o aguardava ansioso para designar o primeiro trabalho. O rei, pequeno e covarde, ficava com medo só de ouvir sobre as façanhas de Hércules. E foi sob o comando de Euristeu que os 12 trabalhos começariam missões que apenas um semideus podia completar. A cada missão, Hera esperava destruir o herói, mas o destino de Hércules estava no caminho oposto. Sua lenda acabaria se tornando imortal. Capítulo 2. O Leão da Nemeia. O primeiro desafio foi enfrentar o monstruoso leão da Nemeia. Em uma distante região do Peloponeso, um leão gigantesco aterrorizava os camponeses. Diziam que sua pele era invulnerável. Nenhuma espada nem lança podia perfurá-la. Hércules ouviu falar do leão em uma vila e foi até lá conversar com os aldeões. "Meu senhor Hércules", disse um velho, "esse leão devorou muitos homens. Ninguém ousa se aproximar dele." O herói, decidido, pegou sua clava e foi para o bosque de Nemeia ao entardecer. No coração do bosque, Hércules encontrou o leão colossal. Ele tentou feri-lo com flechas, mas as setas ricocheteavam no pelo brilhante do animal. "Esses ferros não o ferem", exclamou o herói. Em seguida, lutaram ferozmente. O leão rugiu tão alto que fez a terra tremer. Hércules viu que de pouco adiantava sua arma. Então, envolveu o leão com os braços e lhe apertou o pescoço com toda a sua força. Depois de uma tremenda luta, o leão caiu sem vida. Hércules então lembrou-se de que os aldeões haviam dito que a única forma de matá-lo era com suas próprias garras. Usando a garra do leão, ele rasgou o couro resistente e o arrancou do corpo do animal. Assim, fez uma capa e um elmo com aquela pele impenetrável,
carregando em triunfo o corpo do leão. Ao retornar ao palácio de Euristeu com o leão no ombro, o rei, doente de medo, ordenou que o herói guardasse o animal dentro do palácio. Euristeu mal podia olhar para aquela fera e até se escondeu dentro de um grande caldeirão de bronze que colocou sobre si por medo. Mesmo assim, sua primeira tarefa estava cumprida. Hércules vencera o maior leão do mundo e aprendera que suas próprias mãos e coragem eram sua arma mais poderosa. Capítulo 3. A Hidra de Lerna. O segundo trabalho fez Hércules voltar ao mesmo lugar onde já fora agraciado por sua vitória, a província de Argólida. Lá, nas margens de um pântano sombrio chamado Lerna, vivia a Hidra de Lerna, uma serpente monstruosa de corpo de dragão e várias cabeças. As lendas diziam que a Hidra tinha 9 cabeças, sendo uma delas de ouro e imortal, e que cada vez que uma cabeça era cortada, surgiam 2 no lugar. Além disso, a Hidra exalava um hálito venenoso que podia matar qualquer um que se aproximasse. Hera, sempre querendo derrotar Hércules, criara essa fera para matá-lo. Hércules cavalgou até o pântano acompanhado de Iolau, seu fiel sobrinho. Quando chegaram perto da caverna da Hidra, viram 2 cabeças serpenteando pelas sombras entre a névoa venenosa. "Corra dali, Iolau!" gritou Hércules. Ele atirou flechas envenenadas, mas logo viu que não adiantava nada. Então desceu do cavalo, deu um salto no alto e golpeou uma das cabeças com sua clava de bronze. Metade da fera voou longe, e ali mesmo cresceu outra cabeça em seu lugar. A Hidra soltou um rugido estridente, e Hércules percebeu que precisava de ajuda extra. "Iolau, venha me ajudar!" chamou Hércules com todas as suas forças. "O que farei, tio?" perguntou Iolau, se protegendo do gás mortal. "Use o estoque de lenha que trago e queime os ferimentos imediatamente após eu cortar cada cabeça", instruiu Hércules. Assim, enquanto Hércules cortava uma cabeça com uma afiada espada, Iolau corria de cabeça em cabeça, ateando fogo nos pescoços cortados. Em pouco tempo, 3 cabeças já haviam sido dilaceradas, mas logo também dobravam novamente. A luta parecia interminável. Finalmente sobrava apenas a cabeça do meio, que era imortal e brilhava em ouro. Hércules matou a Hidra cortando sua cabeça de ouro e esmagando-a sob uma rocha enorme. A Hidra finalmente morreu, e Hércules saiu da caverna coberto de suor. Antes de ir embora, Hércules coletou um pouco do sangue venenoso da Hidra que havia escorrido. Ele mergulhou as pontas de suas flechas naquele sangue gelado, tornando-as agora armas muito mais letais. E assim provou o que aprendeu com aquele combate. Com a ajuda de Iolau, conseguiu vencer a regeneração da Hidra. No caminho de volta, o herói lembrou-se de ouvir que um enorme caranguejo havia tentado ajudar a Hidra enviado por Hera, mas que Hércules, ao matar o crustáceo, viu surgir no céu a constelação do caranguejo. Mais uma vez, Hera fora enganada pela astúcia de Hércules, que retornou para mostrar a Euristeu as cabeças secas da Hidra, embora o rei, visivelmente nervoso, acabasse não reconhecendo o feito como válido por causa da ajuda de Iolau. Capítulo 4. A Corça de Cerineia. No terceiro trabalho, o rei Euristeu exigiu de Hércules que capturasse viva a Corça de Cerineia. Essa corça era um cervo lendário, com chifres de ouro reluzente e cascos de bronze, que corria tão veloz que nenhum mortal conseguia alcançá-la. Ela era sagrada para a deusa Ártemis, pois se dizia que fora uma ninfa chamada Taigete,
transformada para escapar das investidas de Zeus. Todo o reino corria risco enquanto esse animal fugia e destruía plantações. Assim, Hércules partiu em sua perseguição, sem machucar ninguém ou danificar a natureza ao redor. A caçada foi longa e cansativa. Hércules correu atrás da corça por muitos meses, viajando por bosques e montanhas. Em certo momento, ele avistou a animal chegando ao rio Ladão, perto de um templo dedicado a Ártemis, a deusa das florestas. A corça, percebendo estar encurralada, atravessou saltando o rio em grande velocidade. Hércules usou então um truque. Avisou silenciosamente Ártemis que não queria ofendê-la nem machucar o animal, apenas cumprir sua tarefa. A deusa apareceu em espírito e ficou de longe observando, concordando com a forma justa de Hércules. Ele soltou uma flecha que feriu levemente a corça no flanco, sem gravidade, fazendo-a cambalear e permitir que ele a alcançasse. Com muito cuidado, ele ergueu a corça em seus braços, dizendo tranquilamente: "O meu rei me enviou para levá-la, mas prometo soltá-la em seguida, se Ártemis assim permitir." Enquanto caminhavam de volta, Hércules teve que explicar aos deuses que aquele feito fazia parte de sua expiação. Ártemis, então, compreendeu suas razões e impôs a condição de que Euristeu permitisse a libertação do animal assim que o visse. Os servos do rei, ao vê-lo chegando com a magnífica corça nos braços, ficaram atônitos. Euristeu ordenou que soltassem imediatamente o cervo, para cumprir a promessa feita a Ártemis. A tarefa fora cumprida sem derramamento de sangue, e Hércules mostrou sabedoria ao poupar a vida de um ser sagrado, ganhando o respeito de até mesmo alguns deuses da natureza. Capítulo 5. O javali de Erimanto. Para a quarta tarefa, Hércules viajou até o sopé do monte Erimanto, onde um javali aterrador espalhava o caos. Esse porco bravo invadia as florestas e campos, destruindo plantações e atacando viajantes. Quando os camponeses contavam do tamanho monstruoso do animal, Hércules pegou seu porrete de madeira forte e seguiu em direção à floresta enevoada ao pé da montanha. Ele farejou o javali tomando cuidado para não cair em um buraco escondido, pois o pântano local estava traiçoeiro. De repente, ouviu um rugido familiar de porco. O javali surgiu carregando tufos de grama na boca e fez um embate furioso com Hércules. O herói correu atrás do animal por horas, cansando-o. Quando o javali já estava exausto, Hércules o agarra pelo focinho e o ergue dos 2 pezinhos traseiros com um grande estrondo de cascos. O grande animal, no susto, recuou apavorado. Ele colocou o monstruoso javali sobre os ombros e, montado nele, foi carregado de volta à cidade de Euristeu. Ao ver o javali pendurado nos ombros do herói, Euristeu ficou branco de medo. Os servos também se espantaram. O porco no palácio! O rei gritou para que o soltassem imediatamente. Alguns dizem que ele até se escondeu dentro de um caldeirão de bronze, aterrorizado, sem conseguir encarar aquela enorme presa viva nos pés do herói. Ao final, o rei ordenou que o javali fosse liberto nos bosques, para não causar mais dano. Hércules cumpriu o pedido, e o animal selvagem fugiu para as montanhas, deixando a região em paz. Capítulo 6. Os estábulos de Aujas. Hércules agora enfrentou uma tarefa estranha e suja. O rei Aujas tinha vastos estábulos com mais de 3.000 bois, que não eram limpos há 30 anos. O cheiro era horrível e ninguém conseguia se aproximar. Euristeu ordenou: "Limpe tudo em um dia." O herói aceitou, apesar do riso dos espectadores. Hércules encontrou Aujas caminhando em volta do estábulo. O rei zombou:
Você vai limpar essa imundície em um único dia, Hércules. Nem as nuvens do céu poderiam lavar tanta sujeira. O herói respondeu sorrindo. Observe-me, rei Augeas. Você verá que até a maior sujeira pode ser retirada quando se usa a inteligência. Na manhã seguinte, Hércules acordou cedo. Ele pediu permissão para desviar 2 rios que corriam perto da propriedade de Augeas. Se vocês me emprestarem seus servos para manter as represas, disse ele, prometo limpar tudo num instante. Augeas, achando que era loucura, concordou. Em menos de 2 horas, Hércules rompeu as represas e mudou o curso dos rios direto para dentro dos estábulos. Em questão de minutos, correntes de água límpida entraram por todas as portas e janelas do aprisco, carregando toda a sujeira fedorenta montanha abaixo do vale. Os poços cheios de esterco se esvaziaram completamente, e as paredes e portas ficaram escorregadias, limpas como nunca antes. Ao anoitecer, não restava nada de sujo nos estábulos. Euristeu, surpreso, riu da façanha e compensou Augeas pela bagunça que o herói causara nos campos. Embora Hércules tivesse contado aquele trabalho como feito, o rei falastrão não considerou válido por ter recebido pagamento pelo esforço. Mesmo assim, a habilidade do herói havia ficado clara. Ele usara a natureza e inteligência para vencer o impossível. Capítulo 7. As aves do lago. Estínfalo. A 7ª tarefa fez Hércules ir até o lago Estínfalo, no litoral da Arcádia. Lá viviam enormes aves carnívoras com bicos e asas de ferro. Elas voavam tão baixo que, diziam as histórias, chegavam a encobrir o sol com suas asas gigantescas. Cada vez que voavam, faziam barulho de metal e atiravam penas afiadas como flechas. Ao chegar ao lago na madrugada, Hércules avistou o que parecia um bando de corvos enormes, descansando em árvores perto da margem. Silenciosamente, pegou um instrumento que lhe dera Atena, um chocalho de bronze polido. Bateu forte 2 vezes no instrumento, fazendo um som estridente e metálico. Assustadas pelo ruído, as aves abriram as asas e soltaram um cacarejo aterrorizante. Hércules então disparou flechas envenenadas uma a uma no bando. Muitas aves foram atingidas e caíram no solo, mortas pelo veneno. As que sobreviveram fugiram voando baixo, expulsas para longe daquela terra. Dizem que algumas aterrissaram em outras regiões, começando novas colônias de aves carniceiras. Hércules limpou as penas de suas flechas e seguiu viagem, satisfeito por ter livrado o lago Estínfalo daquela invasão brutal. Voltou para Euristeu contando que, com astúcia, conseguira derrotar até essas feras de metal, nem que fora atordoando-as. Capítulo 8. O touro de Creta. O 8º trabalho levou Hércules até a ilha de Creta, no mar Egeu. Ali existia um touro colossal que aterrorizava o reino de Minos. O rei Minos havia recebido esse animal de Poseidon para sacrificar aos deuses, mas era tão magnífico que preferiu mantê-lo vivo. O touro enlouqueceu e começou a destruir plantações e castigar o povo. Euristeu ordenou: vá à ilha de Creta e traga esse touro vivo para mim. Hércules navegou até Creta em seu navio. Ao desembarcar perto do palácio de Minos, foi recebido pelo rei, que pediu ajuda para capturar o touro enfurecido. De longe, o touro gigante, com olhos vermelhos de cólera, descia em tromba rumo ao mar. Sem perder tempo, Hércules galopou em um cavalo rápido, alcançando o touro na areia. Montou no dorso do animal com agilidade e bradou:
Pare com essa destruição. Assustado, o touro tentou sacudir Hércules, mas o herói segurou firme nos chifres. Com uma força sobre-humana, ele subjugou o touro, fazendo-o curvar a cabeça. Daí, calmamente, sentou-se sobre o animal, que desatado ainda investia pelos arredores da praia. Montando o touro como se fosse um cavalo selvagem, Hércules o guiou até o barco e navegou de volta a Micenas, levando o touro vivo. Euristeu ficou surpreso ao ver chegar o touro vivo sob o braço direito do herói. O rei ordenou que soltassem o animal no campo para Hera. Quando tiraram o touro do navio, este fugiu para os montes de Ática, trazendo bênção a Minos por causa de sua bravura. Hércules mantinha ainda na memória a voz de Minos dizendo: "Você domou o touro selvagem com maestria", o que o animava para os trabalhos seguintes. Capítulo 9. As éguas de Diomedes. O nono trabalho levou Hércules para Trácia, em busca das célebres éguas de Diomedes. Diomedes, filho de Ares e rei de uma tribo bárbara, criava cavalos tão monstruosos que se alimentavam de carne humana. Quando tempestades jogavam navios em sua costa, Diomedes entregava os náufragos famintos a seus cavalos ferozes. Euristeu ordenou a Hércules: "Vá à terra de Diomedes, derrote-o e traga-me suas éguas." Hércules chegou com o seu barco e marchou até o palácio de Diomedes. Logo avistou um enorme estábulo. O monstro-rei abriu o portão principal e encarou Hércules com um sorriso cruel. "Quem ousa entrar em meu reino?" provocou Diomedes. "Venho pelo poder de Eusiteu, que ordena que lhe entregues tuas éguas", respondeu Hércules corajoso. Uma batalha feroz se seguiu no pátio do palácio. Diomedes era forte e cruel, mas não páreo para o herói. Hércules, lutando com o machado e as mãos nuas, conseguiu vencer Diomedes após trocarem vários golpes. O rei Caída foi tragado pelas próprias éguas assim que perdeu a consciência. Assustadas, as éguas abriram as portas do estábulo e fugiram galopando selvagemente pelas planícies ao redor. Hércules rapidamente as laçou com cordas firmes, prendendo cada uma pelas patas traseiras. Montado em duas delas, ele conduziu o bando de cavalos agressivos de volta a Micenas, trotando pela estrada à luz do entardecer. Quando Euristeu viu aquelas 4 feras enormes na entrada do palácio, ficou apavorado. "Soltem-nas!" gritou, com o corpo tremendo. E imediatamente as éguas foram libertadas e fugiram, desaparecendo nas florestas da Hélade. O herói sorriu e disse em voz alta: "Pronto! Levei as éguas de Diomedes ao seu palácio." Portanto, com habilidade e força, conseguiu romper o terror que as feras vivas espalhavam, cumprindo mais um de seus labuta. Capítulo 10. O cinto de Hipólita. Na nona tarefa, Hércules deveu viajar até as margens do Mar Euxino, Mar Negro, para encontrar as Amazonas, um povo formado só por guerreiras. Lá vivia Hipólita, rainha das Amazonas e filha de Ares. Diziam que ela tinha um cinturão mágico dado por seu pai, símbolo de seu poder. Euristeu exigiu que o herói obtivesse esse cinto. Hércules navegou com suas tropas até a cidade amazona de Temícera. Chegando perto, Hércules enviou mensageiros para explicar: "Venho em paz, grande rainha, em nome de Euristeu. Apenas quero o seu cinturão como prova da amizade entre nossos povos." Surpresos, Hipólita recebeu o herói na praia. Ela ficou impressionada com sua coragem e nobreza, e honestamente ofereceu-lhe o cinto de presente. Porém, os rumores chegaram rápido a Hera. Disfarçada de amazona, ela espalhou entre as guerreiras que Hércules havia chegado para capturar sua rainha.
Sem saber da verdade, as Amazonas atacaram as tropas gregas em uma violenta batalha. Hércules, pego de surpresa, lutou bravamente contra elas. Ele evitou ferir Hipólita e lutou para proteger seu povo. No meio do combate, uma flecha perdida atingiu Hipólita, ferindo-a levemente. Com isso, as Amazonas acreditaram que o ataque era real e intensificaram a luta. Finalmente, Hércules derrotou as guerreiras que se opunham a ele. Vendo o confronto acabar, Hipólita entendeu a ação de Hera e a necessidade do herói. Ela aproximou-se de Hércules e, elogiando sua bravura, entregou-lhe seu cinturão mágico. Ela aproximou-se de Hércules e, elogiando sua bravura, entregou-lhe seu cinturão mágico. Em agradecimento, Hércules libertou Antíope, irmã de Hipólita, que estava aprisionada por Teseu. Aliás, foi por essa confusão que Teseu e o povo de Atenas entraram em conflito com as Amazonas depois. Com o cinturão em mãos, o herói voltou para Micenas. Euristeu ficou maravilhado. Dali em diante, muitos chamaram o objeto simplesmente de o cinturão de Hipólita, lembrando que o ato de o conseguir foi um dos mais perigosos de Hércules. Capítulo 11. Os bois de Gerion. O 10º trabalho levou Hércules às ilhas distantes do ocidente, chamadas Ilhas Erítrias, hoje parte da Espanha. Ali vivia Gerião, um gigante de 3 corpos e 6 braços, dono de um rebanho especial de bois vermelhos. Esses animais eram guardados por um feroz cão de 2 cabeças, chamado Orthros, e por um pastor chamado Eurítion. Euristeu ordenara: mate Gerião e traga seus bois. Hércules viajou usando a taça dourada de Hélio, o Sol, atravessou mares e até abriu um estreito no Estreito de Gibraltar. Chegando à costa ocidental, encontrou o pasto de Gerião. Ninguém havia jamais enfrentado o trio de corpos. Com suas flechas envenenadas, ele matava peixe para atrair Orthros, e o cão apareceu. O herói o matou com um golpe certeiro de clava, e logo em seguida enfrentou Eurítion, que também tombou. O cão de 2 cabeças caído, gerado o pavor entre os bois. Gerião, furioso pela invasão, saiu dos muros de seu palácio para lutar. No campo aberto, Hércules atirou flechas certeiras. O monstro de 3 cabeças se enfureceu quando perdeu as 2 primeiras cabeças, mas continuou lutando com a terceira, até que uma flecha atingiu o coração de Gerião e ele desabou pesadamente no chão. Com Gerião morto, os bois ficaram sem guarda. Hércules amarrou os animais com grossas cordas e, montando em um boi especialmente mansueto, conduziu o rebanho rumo ao mar. Chegando em seu navio, o herói trouxe de volta os bois, que foram apresentados ao rei Euristeu. Milhares de aldeões aplaudiram a façanha. Um homem só havia derrotado um gigante imbatível e um exército de bois ferozes. Euristeu fez um sacrifício a Atena em sinal de gratidão e guardou os bois no templo de Apolo em Cumas. Assim, Hércules triunfou mais uma vez, mostrando que até mesmo um inimigo com 3 vidas não podia resistir ao seu coração valente e àquelas flechas venenosas. Capítulo 12. As maçãs de ouro das Hespérides. O penúltimo trabalho exigiu que Hércules obtivesse o pomar das Hespérides, onde cresciam maçãs de ouro mágicas que Hera recebera de presente de casamento. As maçãs estavam em um jardim no extremo ocidente, protegido por um dragão de 100 cabeças chamado Ladão. Para encontrar o jardim, Hércules percorreu vários países e enfrentou perigos. Matou o gigante Sino em Temícera,
Lutou com seu irmão Ares, buscou a informação com Nereu e até libertou Prometeu no Cáucaso. Graças a Prometeu, ele descobriu que não precisava arrancar as maçãs pessoalmente. Bastava pedir a Atlas, pai das Hespérides, para apanhá-las. O herói viajou até a fim do mundo. Lá, encontrou Atlas apoiando o céu sobre os ombros, cumprindo sua punição eterna. Hércules disse em voz alta: Amigo Atlas, permita-me aliviar teu fardo um momento. Busque para mim 3 maçãs de ouro no pomar, e eu suportarei o céu em teu lugar. Atlas, agradecido pela ajuda, sorriu e foi ao jardim. Ele colheu maçãs douradas e trouxe-as para Hércules. Enquanto Atlas caminhava de volta, Hércules sentiu uma punhalada nas costas do proposto plano, porém manteve a compostura, sustentando o peso do céu sem reclamar. Logo Atlas voltou com as maçãs reluzentes. Antes de o Titã recolocar o mundo em seus ombros, Hércules pediu-lhe que segurasse o céu um instante, enquanto ajustava as almofadas em suas costas. Atlas, sem perceber o truque, tomou o lugar de Hércules. Num rápido movimento, o herói pegou as maçãs e partiu correndo, dizendo: Devolve as almofadas, amigo! Atlas, admirado, não foi capaz de impedi-lo. Hércules retornou a Micenas com as 3 maçãs de ouro na mão. Diante de Euristeu e dos nobres, ele mostrou aquelas frutas luminosas como prova de sua vitória. O rei permitiu que fossem apresentadas em sacrifício e as entregou à deusa Atena, que prometeu colocá-las de volta em seu jardim. Assim, sem matar o dragão ladrão, em algumas versões ele conseguiu fazê-lo dormir. E com uma ajudinha de Atlas, Hércules cumpriu a penúltima tarefa. Apesar de cansado, ele sentia-se mais próximo de ser o homem mais forte do mundo. Capítulo 13. Cérbero. O último desafio exigiu que Hércules descesse até o mundo dos mortos. Ele deveria trazer para a superfície Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava as portas do Hades. Para essa missão, o herói contou novamente com a ajuda da deusa Atena e recebeu permissão de Perséfone. Hades permitiu que Hércules levasse o cão somente se lutasse contra ele com as próprias mãos, sem o uso de armas. Hércules desceu corajosamente ao submundo. Lá, teve de vigiar as almas dos heróis, e só vendo sua determinação, ele foi conduzido por Héracles ao palácio de Hades. No grande salão negro, Hércules encontrou o Cérbero gigante surgindo das sombras, cada boca babando veneno. O cão monstruoso encarou Hércules pronto para o combate. Rápido, tente distraí-lo, falou Perséfone quando chegou até o herói. Atena me protege. Confio em meus braços, respondeu calmamente Hércules. O cão avançou com suas 3 cabeças rosnando. Hércules esquivou-se de uma mordida certeira, agarrou o monstruoso pescoço com os braços e começou a lutar com força total. O campo de batalha cheirava a enxofre e terra úmida. Cérbero tentava derrubar Hércules com as patas dianteiras, mas este usou suas pernas robustas para bloquear as investidas. Eles rolaram no chão, a terra formando sombras cinzentas. Quase sem fôlego, Hércules mordeu um dos pescoços de Cérbero e o imobilizou. O cão uivava de dor, sentindo o poder do herói. Após uma luta titânica, Hércules finalmente agarrou-o com tamanha força que sufocou e dominou o monstro. Com o cão subjugado, Hércules levou Cérbero pelos portões da morte até o mundo dos vivos. A luz do dia fez o cão estremecer, e Euristeu, que assistia a tudo petrificado, ordenou que o monstrengo fosse imediatamente levado de volta às profundezas.
Ainda assim, a última tarefa estava cumprida. O herói domou o impensável sem ferir ninguém além dele mesmo. Depois de retornar Cérbero ao submundo, Hércules sentiu um peso sair de seus ombros. Seu destino estava selado. Em Micenas, Euristeu anunciou que todas as tarefas tinham sido feitas. Como recompensa, após cumprir o tempo de serviço e mostrar coragem sem igual, Hércules finalmente foi reconhecido como imortal. Em uma cerimônia solene, Zeus próprio levou o filho para morar no Olimpo, onde Hércules ganhou o lugar de igual entre os deuses. Assim se encerraram os 12 trabalhos, provações que transformaram um homem comum em um mito eterno. Obrigado por ouvir este capítulo até o final. Inscreva-se no canal Conto Até Você Dormir e conte nos comentários o que achou dessa história. Durma bem e até o próximo capítulo.